Olá meus queridos futuros aprovados, sejam muito bem-vindos ao Quebra-Banca Questões. Aqui você encontrará milhares de questões que irão te auxiliar na sua aprovação. Fique à vontade para pausar o vídeo, ler e responder tranquilamente. Então, vamos começar. Questão 1. Na formulação original da curva de Phillips, a adoção de políticas monetárias com o objetivo de fomentar o nível de emprego traz como principal efeito colateral: A. Recessão econômica. B. Redução dos salários nominais. C. Menor produtividade da economia. D. Maior inflação. E. Maior deflação. A resposta correta é a D. Maior inflação. Revisão. A curva de Phillips descreve a relação inversa entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação em uma economia. Segundo essa teoria, quando a taxa de desemprego é baixa, os salários tendem a aumentar mais rapidamente devido à escassez de mão de obra, o que por sua vez pode levar a um aumento dos custos de produção para as empresas. Para manter seus lucros, as empresas muitas vezes repassam esses aumentos de custos para os preços dos produtos, resultando em uma inflação mais alta. Questão 2. Considere que um país muito pobre, com população predominantemente rural, tenha um setor agrícola tradicional de baixa produtividade e um setor industrial nascente, que, embora detenha elevada produtividade, tem participação muito pouco expressiva no PIB do país. Embora a maior parte da população economicamente ativa viva na zona rural, o setor agrícola não é capaz de absorver o enorme contingente de mão de obra desempregada ou subempregada. Admita que o governo desse país adote uma estratégia de desenvolvimento através da qual a concessão de incentivos aos investimentos no setor industrial seja eficaz para absorver paulatinamente o excesso de mão de obra desempregada nas atividades agrícolas. Nesse contexto, de acordo com o modelo de desenvolvimento de Lewis, se na etapa inicial de industrialização ainda persistir desemprego considerável no setor agrícola, o salário real médio da economia será: A. Indeterminado. B. Elevado, mas não será determinado pelos salários pagos no setor industrial. C. Elevado, porque será determinado pelos salários pagos no setor industrial. D. Baixo, porque será determinado pelos salários pagos no setor agrícola. E. Baixo, mas será determinado pelos salários pagos no setor industrial. A resposta correta é a D. Baixo, porque será determinado pelos salários pagos no setor agrícola. Revisão. No modelo de desenvolvimento de Lewis, na etapa inicial de industrialização, o setor industrial absorve a mão de obra excedente do setor agrícola a salários baixos devido à oferta abundante de trabalhadores disponíveis. Mesmo que o salário real médio da economia seja baixo, ele será determinado pelos salários pagos no setor agrícola, uma vez que é nesse setor que a maior parte da mão de obra excedente está sendo absorvida. Questão 3. A nova ordem econômica internacional, resultante dos acordos de Bretton Woods, pautou-se por um conjunto de regras multilaterais nas esferas comercial e financeira, cujo objetivo principal era assegurar a estabilidade financeira global. No sistema de Bretton Woods, que vigorou até o início da década de 1970, o regime de câmbio adotado pela maioria dos países signatários era: A. Flutuante. B. De flutuação suja, dirt floating. C. Fixo, mas totalmente conversível ao ouro. D. Fixo, mas sem possibilidade de realinhamento cambial. E. Fixo, mas com possibilidade de realinhamento cambial quando houvesse desequilíbrios fundamentais no balanço de pagamentos. A resposta correta é a E. Fixo, mas com possibilidade de realinhamento cambial quando houvesse desequilíbrios fundamentais no balanço de pagamentos. Revisão. O sistema de Bretton Woods, no final da Segunda Guerra Mundial em 1944, permitia realinhamentos cambiais quando houvesse desequilíbrios fundamentais nas contas externas de um país. Isso significava que se um país enfrentasse persistentes déficits ou superávites em sua balança de pagamentos, poderia solicitar um realinhamento de sua taxa de câmbio em relação ao dólar para corrigir esses desequilíbrios. Questão 4. Na teoria macroeconômica proposta por Keynes, o nível de emprego nas economias capitalistas depende, fundamentalmente, da A. Oferta agregada. B. Demanda efetiva. C. Taxa de juros nominal. D. Poupança agregada. E.
pesquisa e do desenvolvimento. A resposta correta é a B, demanda efetiva. Revisão. Na teoria macroeconômica proposta por Keynes, o nível de emprego nas economias capitalistas depende fundamentalmente da demanda efetiva. Isso significa que o emprego é determinado pela quantidade de demanda total na economia, não apenas pela oferta de trabalho disponível. Keynes argumentou que, em uma economia de mercado, os empregadores só contratarão trabalhadores se houver demanda suficiente por seus produtos e serviços. Questão 5. A criação de meios de pagamento na economia quando a. O Banco Central do Brasil vende reservas internacionais. B. O Banco Central do Brasil vende letras financeiras do Tesouro no mercado aberto. C. Um banco vende dólares a um importador. D. Uma empresa transfere recursos em moeda de seu caixa para sua conta corrente em um banco comercial, sob a forma de depósito à vista. E. Uma empresa desconta uma duplicata em um banco comercial, recebendo o valor correspondente em moeda corrente. A resposta correta é a E. Uma empresa desconta uma duplicata em um banco comercial, recebendo o valor correspondente em moeda corrente. Revisão. Quando uma empresa desconta uma duplicata em um banco comercial, ela está convertendo um título de crédito em dinheiro imediatamente disponível. Esse desconto de duplicata representa uma forma de crédito fornecida pelo banco à empresa. Quando o banco concede esse crédito, ele cria meios de pagamento na economia, pois está fornecendo dinheiro à empresa que não estava previamente em circulação. Questão 6. De acordo com Raul Prebisch, a tendência à deterioração dos termos de troca dos países latino-americanos tem causas relacionadas às a. Baixas elasticidades renda da demanda dos principais produtos exportados em relação aos produtos importados pela região. B. Falhas existentes nos mercados domésticos. C. Elevadas cargas tributárias dos países do continente. D. Baixos preços de seus principais produtos importados. E. Preços elevados das commodities exportadas pelos países do continente. A resposta correta é a A. Baixas elasticidades renda da demanda dos principais produtos exportados em relação aos produtos importados pela região. Revisão. Raul Prebisch argumentou que os países latino-americanos enfrentam uma tendência à deterioração dos termos de troca, onde os preços de seus produtos exportados tendem a cair em relação aos preços dos produtos importados ao longo do tempo. Isso ocorre devido às baixas elasticidades renda da demanda dos produtos exportados em comparação com os produtos importados, o que significa que a demanda por produtos exportados não cresce tanto quanto a demanda por produtos importados à medida que a renda mundial aumenta. Questão 7. Considere as interrelações existentes entre as contas nacionais e o balanço de pagamentos de um país que mantém relações comerciais e financeiras com o resto do mundo. Se os fluxos de investimento interno desse país tiverem sido superiores aos fluxos de poupança interna em determinado período, significa que, neste mesmo período, ele a. Obteve déficit em transações correntes do balanço de pagamentos. B. Obteve superávit em transações correntes do balanço de pagamentos. C. Obteve superávit no saldo total do balanço de pagamentos. D. Experimentou redução de reservas internacionais. E. Sofreu recessão econômica. A resposta correta é a. Obteve déficit em transações correntes do balanço de pagamentos. Revisão. Se um país gasta mais em investimentos internos do que sua poupança interna permite, isso resulta em um déficit entre os fluxos de investimento e a poupança. Esse déficit geralmente se reflete em um déficit nas transações correntes do balanço de pagamentos, pois o país precisa financiar esse déficit com recursos externos. Questão 8. Segundo o IBGE, o Brasil apresentou os seguintes resultados concernentes às despesas agregadas, realizadas em 2020, em milhões de reais. Consumo das famílias 4.670.910. Consumo do governo 1.526.283. Formação bruta de capital fixo 1.223.733. Exportações de bens e serviços 1.256.517. Importações de bens e serviços 1.153.185. Variação de estoque 76.401.
De acordo com os dados da tabela, o valor, em milhões de reais, do Produto Interno Bruto, PIB, a preços correntes de mercado, em 2020, foi de A. 7.420.926. B. 7.447.857. C. 7.524.258. D. 7.600.659. E. 9.754.227. A resposta correta é a B. 7.447.857. Revisão. Para encontrar o valor do PIB, somamos todas essas despesas. Clique em um dos vídeos para fazer mais questões ou acesse nossas playlists exclusivas. Obrigado, fique com Deus.